Nos últimos 15 anos, ao longo do meu período de faculdade e como professor, dediquei minhas férias quase sempre a fazer boas viagens. Conheci nesse período os 27 estados do Brasil, além de outros 27 países. Alguns deles de passagem, é verdade, mas nenhum deles só de aeroporto não. Tudo bem, passei 12 horas na Itália, mas olha aí minha foto no Coliseu e na Fontana de Trevi. Consegui fazer tudo isso com um orçamento bem apertado, seja como estudante ou professor, mas fui descobrindo também que com uma mochila nas costas e muita disposição, você pode chegar a qualquer lugar e que a sua experiência cultural e com pessoas no lugar vai ser muito mais rica do que se você gastasse mais dinheiro. Bons tempos aqueles em que o Brasil investia na universidade pública e os ônibus para congresso permitiam esse tipo de vivência e de crescimento aos estudantes. Em 2019, o contexto já era muito diferente. O Brasil amargava o regime do governante militar, do liberal ministro da Economia, e a catástrofe já começava a ser desenhada. O dólar ia às alturas e eu, muito provavelmente, teria dificuldade em fazer uma viagem internacional naquele ano. Alguns defensores vão dizer que a pandemia foi o que causou o colapso econômico do Brasil mais recente. Mas a grande verdade é que antes da pandemia, em 2019, já por efeitos daquele governo nefasto, o Brasil já vivia efeitos. Mas ainda assim, durante uma caminhada pelo parque após um encontro de yoga, eu fui tomado pelo desejo de visitar a Índia. Ir para um país mais barato, com o dólar nas alturas, seria uma oportunidade de manter as minhas despesas um pouco mais em dia. Mas acabou não acontecendo em 2019. E logo no início de 2020, veio a pandemia e o isolamento social. Viajar foi se tornando cada vez mais difícil e, na reclusão, eu fui reconsiderando um pouco da rota a respeito do que eu queria para minha vida, do que eu queria como emprego, do que eu queria como fonte de renda e do que eu queria fazer como pessoa. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca me entusiasmei com a hipótese de uma vida padrão. Crescer, se formar, arrumar um bom emprego, constituir família, ter esposa e filhos, ser cristão e seguir o sonho americano. Eu, na verdade, tenho críticas ao capitalismo que extrapolam a questão econômica. Eu não gosto culturalmente do capitalismo. Eu não gosto culturalmente do padrão do sonho americano. Mas eu não entendia isso muito bem. Foi em 2008, no meio da faculdade, quando eu assisti Na Natureza Selvagem, que isso começou a ficar um pouco mais claro para mim. Àquela altura, eu sabia. Eu queria ser um mochileiro. Como durante muito tempo eu me realizei como professor, ficou mais fácil que eu usasse as minhas férias para viajar e o restante do tempo em um trabalho que me agradava. Mas na pandemia, as minhas concepções mudaram completamente. Eu sempre teci alguma admiração por essas pessoas que se desapegam de bens materiais e se dedicam exclusivamente a viver as suas experiências. Mas eu não tinha coragem suficiente para isso. Durante o isolamento social, eu não parava de pensar que aquilo agora era uma necessidade, e uma necessidade urgente. A gente vê tanto produtor de conteúdo por aí vendendo a ideia de uma vida perfeita e nem imagina quanto surto, quanta dor, quanta terapia é necessário para que a gente consiga constituir-se forte o suficiente para fazer um movimento como esses. Foi necessário muita terapia entre 2020 e 2023 para que agora finalmente eu me sentisse forte para fazer isso e iniciar uma aventura depois de ter pedido para sair do emprego que eu até então ocupava. O detalhe é que, depois de ter estudado muito sobre mercado digital, muito sobre produção de conteúdo, muito sobre segurança e uma série de coisas, depois de tudo que eu fiz para me preparar, a sensação continua de que eu estou saindo repentinamente. Ao longo do tempo eu posso compartilhar um pouco mais sobre esse processo com vocês. Por enquanto o que eu posso falar é que já agora no fim de 2023 eu vou sair do Brasil sem uma data para voltar. Quero, da maneira mais livre possível, sem muitas cobranças pessoais que eu possa fazer em relação a mim mesmo, explorar lugares que estavam na minha imaginação. O lugar que mais estava na minha imaginação é a Índia. E eu vou para lá. Eu só decidi não ir diretamente. Pesquisando sobre viagem, eu encontrei informações sobre a trilha hippie, uma rota percorrida especialmente nos anos 70, quando a contracultura que queria fugir das mazelas do capitalismo, do consumismo e dos padrões sufocantes da vida ocidental, se metia em combis, caronas, bicicletas e qualquer meio, atravessando desde a Europa até o Oriente em busca de iluminação espiritual, gurus, drogas, transcendência, sexo e tantos outros. Eu decidi que essa seria a minha rota. O ponto de partida geral costumava acontecer em Londres, uma cidade que expõe de maneira maciça a lógica do capitalismo. Outros escolhiam Amsterdã pelo seu passado liberal, mas acho que o contraste de Londres é mais interessante. E é lá que eu vou iniciar, já agora em dezembro, a minha rota rumo ao Oriente. Só para se ter uma ideia, essa rota permitia sair da Europa Ocidental, passar pela Europa Oriental socialista nos anos 70, por países do Oriente Médio, até chegar às praias do Sudeste Asiático ou do Himalaia. É uma travessia que contempla vários dos nichos, quase todos os nichos sociais e culturais do mundo, talvez excluindo apenas a África e a América do Sul. Mas reproduzir essa rota no século XXI não é tão fácil. Com a vitória do capitalismo na Guerra Fria, o mundo se tornou muito mais elitizado, desigual, burocrático e violento. Eu esbarrei em algumas dificuldades para elaborar o meu planejamento.
Uma das grandes foi o fato de que atravessar a Europa de ponta a ponta é muito caro. Eu preciso render o meu dinheiro. Durante algum tempo eu vou ter saídas e não vou ter entradas. Quanto mais eu conseguir render esse dinheiro, mais tempo eu vou conseguir ficar na estrada. Ir para países mais baratos do que a Europa, que hoje é ostensivamente cara, seria uma hipótese muito melhor. Além disso, a guerra no Oriente Médio e as incertezas que ela traz me afastaram de alguns países da região. Não apenas a guerra, mas também a burocracia. O mundo hoje é, além de tudo, muito mais burocrático. A dificuldade para obter alguns vistos, principalmente os do Irã e do Paquistão, me fizeram questionar se eu realmente atravessaria de Londres até a Índia de ponta a ponta e se esse seria mesmo a minha opção. Além disso, esses vistos têm um altíssimo custo. Olha, eu conheço algumas coisas do mundo, mas tem muito ainda para conhecer e eu vou priorizar onde eu for mais bem-vindo e eu não precisar de desembolsar rios de dinheiro só para ser admitido. Então eu adaptei a rota, mas meu objetivo é passar pelos pontos principais. Um pouco de Europa Ocidental capitalista, um pouco de Europa Oriental ex-socialista, uma passagem para o Oriente, um pouco de mundo árabe e então o mundo hindu. Eu te convido a fazer parte disso comigo ao longo dos próximos meses, do próximo ano e de quanto tempo for possível que isso aconteça.